Nossa reflexão hoje, ela está baseada em Mateus, capítulo 28, do verso 19 ao verso 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bom, este texto que hoje vamos discorrer é a ordem da grande comissão. Essa ordem é a expressão de nossa vocação primária. A escolha deste texto para a nossa reflexão hoje é porque este nos apresenta as responsabilidades de nossa vocação primária. Contudo, antes de analisar o texto, eu gostaria de levantar algumas questões. Qual o seu sonho? O que consome os seus pensamentos? Quanto que você está disposto a dar de sua vida para alcançar este sonho? Este sonho tem reflexo na eternidade? Este sonho armazenará tesouros no céu para você? Ele redundará em glória para Deus? Muitas vezes gastamos muito de nossas vidas para alcançarmos sonhos que não têm ecos na eternidade, que são apenas sonhos egoístas e mesquinhos de nossa parte, que não trazem glória alguma a Deus. Entretanto, estamos diante de um texto onde o sonho de Deus nos é apresentado. Você sabe o que isso significa? Deus está revelando a você e a mim o seu grande sonho. E você tem a oportunidade de realizar algo significativo em sua vida. Você tem a oportunidade de colaborar na realização do sonho de Deus. Se você gastar mais de sua vida em busca de realizar a vontade de Deus, você estará juntando tesouros no céu. Estará fazendo algo que irá refletir na eternidade. Para entendermos melhor a vontade de Deus para nós, pretendo analisar os 4 verbos desta ordem, desta grande comissão. Estes verbos definem a nossa ação, a nossa responsabilidade e os privilégios também como servos de Deus de colaborarmos para que a vontade de Deus se cumpra na vida dos homens. O primeiro verbo que eu quero hoje destacar é o verbo ide. O verbo ide, ele se encontra no particípio auristo passivo. A união do particípio e imperativo faz com que o imperativo se torne mais forte. Por isso encontramos em várias traduções os verbos no imperativo ide. É, por exemplo, o que acontece em Marcos, capítulo 16, verso 15. A junção do particípio com o imperativo nos traz a ideia de uma ação contínua. Jesus está dizendo: vão fazendo discípulos. Na medida que você vai indo, vai fazendo discípulos, vai batizando, vai ensinando. O interessante é que os discípulos não foram em direção às outras culturas, nem às outras nações, embora essa fosse a ordem clara de Jesus para eles. Eles só foram em direção aos outros povos por causa da perseguição que veio à igreja, conforme nós podemos ver em Atos, capítulo 8, no verso 1. A perseguição os obrigou a sair da zona de conforto, e ao verem suas vidas ameaçadas, os cristãos fugiram e se espalharam primeiro na região da Judéia e Samaria, e através de Paulo foram para outras regiões, chegando até a Ásia. Obedecer ao ide não foi algo tão fácil. Mesmo sendo obrigados a sair da zona de conforto, alguns dos discípulos ainda não conseguiram realizar a vontade de Deus.
porque os seus preconceitos e valores eram maiores do que os sonhos de Deus. Muitas vezes agimos como os primeiros discípulos de Jesus. Sabemos qual é o sonho de Deus, sabemos qual é a sua vontade, mas os nossos sonhos, os nossos desejos e muitas vezes até os nossos medos e conceitos se tornam grandes demais em nós e abafam o que podemos realizar para Deus. Não deixe que seus sonhos se tornem maiores do que os de Deus, impedindo você de pregar o Evangelho. Cuidado com os conceitos e valores que você possui, porque se eles não te levam a amar as pessoas de forma a desejá-las no céu, junto com você, eles não são os conceitos e valores que Deus possui. Cuidado com a zona de conforto. Somos tendenciosos a nos acomodar quando encontramos um lugar seguro, confortável e agradável a nós. E muitas vezes, pregar o Evangelho significa que seremos incomodados, perseguidos e incompreendidos. Pregar o Evangelho de Cristo exige de nós que saiamos da zona de conforto. A ordem é proativa. Eu devo ir em direção ao pecador e lhe anunciar o Evangelho. Essa ordem é para nós um privilégio, pois Deus está dando para nós a oportunidade de participarmos do seu sonho e de realmente realizarmos algo valoroso para toda a eternidade. O ID é uma forma de viver intencional. Como já dissemos, o ID está no particípio. Para nós seria o gerúndio, apresentando a ideia de uma ação contínua, vivo a cada dia, indo e fazendo o sonho de Deus se tornar realidade na vida de uma pessoa. Devemos viver com a intencionalidade de pregar o Evangelho a alguém. Só poderemos fazer discípulos se pregarmos o Evangelho primeiro. O segundo verbo que eu quero destacar é o fazer discípulo, imperativo ativo. O que é um discípulo? Um discípulo é mais que um aprendiz. É alguém que deseja se tornar como mestre. Discípulo não é alguém que já aprendeu, mas alguém que está sempre aprendendo. Os dias de escola do cristão nunca se acabam. Como posso fazer um discípulo? Para que eu possa fazer um discípulo, eu devo primeiramente me relacionar com as pessoas. Eu preciso vencer os preconceitos estabelecidos pela sociedade com relação aos outros. Preciso ir ao encontro daqueles que estão marginalizados, sejam eles ricos ou pobres, patrões ou empregados, negros ou brancos, homossexuais ou heterossexuais, prostitutas ou beatas, homens ou mulheres, velhos ou jovens, enfim, preciso ir ao encontro de toda a sociedade. Jesus passou por cima dos conceitos já estabelecidos de sua época. Nos tempos de Jesus, os publicanos, as prostitutas, os amaziados, leprosos, estrangeiros, eram todos rejeitados, tratados como pecadores imperdoáveis, porque cobravam impostos de maneira injusta, segundo a vontade do Império Romano, ou porque viviam de forma vergonhosa, amaldiçoados, segundo eles, pelo próprio Deus. Entretanto, ao contrário do que a sociedade esperava, Jesus estabeleceu relacionamento com estas pessoas. Não fique julgando as pessoas que estão próximas de você. Olhe para elas com os olhos de Deus. Ame-as, ajude-as, se relacione com elas e faça diferença na vida daqueles que Deus tem colocado ao seu lado. Faça diferença na vida de seus colegas de trabalho, da escola, na vida de sua família, do clube que você frequenta. Se relacione intencionalmente com todos, a fim de ganhá-los para Cristo. Uma vez que alguém aceita Jesus como o Senhor de sua vida, ela deve ser direcionada ao batismo. Muitas vezes queremos primeiro ensinar tudo sobre a Bíblia para depois batizá-la. Não é isso que a Bíblia nos ensina.
Pedro batizou a todos que creram na mensagem da cruz, assim que estes aceitaram a Jesus Cristo como Senhor. O crescimento, o conhecimento bíblico e da pessoa de Deus, ela é um processo contínuo na vida do cristão e que não deve impedi-la de ser batizada. Filipe batizou o eunuco sem que este precisasse primeiramente passar por um curso profundo a respeito da pessoa de Jesus Cristo, conforme descreve Atos capítulo 8, do verso 34 ao 38. Filipe batizou o eunuco simplesmente pelo fato de sua confissão de fé em Cristo Jesus. O batismo simboliza compromisso com Cristo. O batismo é a primeira prova de obediência que o cristão deve dar a Jesus como reconhecimento de seu senhorio. Quem se batiza está dizendo: eu estou disposto a obedecer a Jesus Cristo em tudo. O batismo é o reconhecimento público do compromisso que assumo com Cristo. É o meu testemunho de que minha vida pertence a Jesus Cristo. O quarto verbo que eu quero destacar aqui é ensinar. Ensinar a respeito de Cristo. Entendo que as pessoas só se tornarão discípulas se forem ensinadas sobre Cristo. Nosso trabalho não termina quando a pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor. Precisamos levar essa pessoa a se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Isso significa que precisamos levar essa pessoa a pensar como Jesus, a agir como Jesus, a ter no coração os valores e princípios que Jesus demonstrou em sua vida. O discípulo precisa aprender mais e mais a respeito de seu mestre. Somente o aprendizado o levará ao amadurecimento e o amadurecimento o tornará mais capaz de realizar e viver a vontade de Deus em sua plenitude. Paulo diz que nosso alvo é nos tornarmos como Jesus, chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. Eu e você precisamos ter a disposição de ensinar e também de aprender, pois no corpo de Cristo somos ao mesmo tempo mestres e alunos. Ensinamos e aprendemos enquanto vivemos nos relacionando uns com os outros. Ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Todos estes verbos nos chamam para uma ação. Precisamos agir segundo as palavras de Jesus. Não podemos nos esconder no medo, na vergonha, na timidez ou qualquer outra coisa. Vidas estão em jogo. O inferno pode ser a próxima morada eterna de alguém que está muito próximo de você. E o que você está fazendo para mudar esta história? Pare de procurar desculpas e obedeça a ordem de Jesus. Você está tendo o privilégio de conhecer a vontade de Deus hoje e de participar de um projeto que redundará em tesouros eternos. Você tem o privilégio de ajudar a construir o sonho de Deus. Deus te abençoe.